A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã e juntos estaremos pela vida eterna. Irmãos, acabei de fazer uma live agora, live maravilhosa, irmão. No finalzinho, a Irmandade não queria deixar eu acabar a live. A gente colocou uns hinos aí para que ele mandar de ouvir, né? E foi muito boa a live. A gente estava discutindo sobre as coisas de Deus, as coisas, os templos, né? Que já estão prontos. E tirando algumas dúvidas, né, irmão? Bom, mas o tema de hoje, do nosso vídeo, irmão, é um tema um pouco complicado. Isto mesmo, pouco complicado. Por quê? No dia de hoje, eu estava vendo uma reportagem no SBT. Isto. E ali apareceu uma reportagem sobre uma moça nova. Tinha seus mais ou menos 22, 23 anos. Em que ela matou o próprio filho. Matou o próprio filho e enterrou próximo à BR. E aí, logicamente, a polícia foi lá, ela levou até o local. Só que o repórter falava assim para ela. Perguntava para ela e ela, com cara de que não se arrependeu, sem nenhum pingo de remorsos, cara de choro, respondeu normalmente. Aí, irmão, é onde a gente se pergunta nesta parte. Por que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? O que está por trás disso tudo? Uma vez em que eu vou chegar lá para aquele Irmandade entender o que eu quero dizer aqui. Isso está relacionado a muitos comentários que me enviam a respeito da nossa congregação. Do povo da congregação. Isso mesmo. Vocês já ouviram aquele ditado que eles falam aí? Não é ditado, não é bem um ditado. É uma frase que você sempre ouve aí na internet. Aquele irmão que estava lá, que tiraram a liberdade dele, ele se suicidou. Ele tirou a própria vida. Aquele ali a igreja matou. Aquele ali, tava lá na igreja, aí errou, né? Adulterou lá, arrumou mulher, aí depois ele não aguentou, se suicidou. Por quê se suicidou? Porque a igreja condenou ele. Diz que já tinha pecado de morte, que agora é para a morte, né? Que agora é para a morte, que existem as duas mortes, a da carne e do espírito, né? A igreja, algum irmão chegou lá para ele, um desavisado, que sempre tem uns desavisados que gosta de, a pessoa já está no erro, gosta de enterrar, né? Não tem aquele, vamos dizer, aquele amor, e pelo menos vê que a pessoa está errada, mas pelo menos fala, não, mas Deus sabe de tudo, e se você se humilhar, vai nos pés de Cristo, que tudo ele pode fazer por você, pelo menos reerguer a pessoa. Deixar a pessoa de pé. Agora, o caminhar para o lado certo depende dela. Né? E muitos dizem essa frase, irmãos. Eu já ouvi bastante, já me enviam direto. Às vezes eu estou nas minhas lives aqui com a Irmandade, entra o intruso, não sei de onde sai, vem falar gracinhas. Teve um esses dias, que eu vou até falar o nome dele aqui, irmãos. Ele não mostra foto, não mostra nada. O nome dele é Gilcimar. Não sei em que canal ele frequenta. Ele chegou na live e falou um baita palavrão, em que na hora quando eu olhei, porque eu não tenho moderador, né? Quando eu olhei, ele falou aquele palavrão, eu já excluí ele logo, e fui lá e bloqueei no perfil dele. Eu já vi ele em outros canais aí, né? Vamos. E, irmãos, e existem pessoas assim, que chegam e falam, você tá lá na igreja, você idolatra a igreja, o ancião mata tal. E nós chegamos até
esses casos que acontecem de pessoas que não estão dentro da igreja. O caso que aconteceu aqui no Paraná foi de uma pessoa que não era evangélica. Mas aí vocês me perguntam, o que leva uma pessoa a fazer isso? Com um inocente, com um anjinho, que parece que o bebezinho tinha 5 meses ou 5 anos, mais ou menos assim. Eu, quando vi a reportagem, irmão, eu não gosto de ficar ali que eu sofro. Eu perco o dia, fico triste o dia quando eu ouço coisas assim que acontecem com criança, com animais. Eu perco o dia. Mas aí, irmão, aí eu tava pensando sobre esse caso e me veio à mente. Falei, o que leva o ser humano a fazer isto? O que está por trás disso tudo? No caso dessa moça, fazer essa atrocidade, que não é uma coisa normal um ser humano fazer isso. Ou no caso de alguém em que está dentro da congregação e às vezes peca, erra, adultera e não tem forças para se humilhar perante Cristo, não perante o homem. Eu já falei aqui que perante o homem você não tem que se humilhar perante o pé de ninguém dos homens. Você tem que se humilhar nesses casos no pé de Cristo, no pé de Deus. Aos pés de Deus e ali orar e pedir misericórdia pela sua alma primeiramente. As demais coisas, não esqueça. Mas pela sua alma, de um dia quando você partir dessa terra, você ter certeza da salvação da sua alma. Mas irmãos, o que realmente fica por trás disso tudo, eu chamo isso de um espírito maligno que nos acompanha 24 horas. Só não tem forças de fazer algo porque Deus não permite. Eles nos rodeia 24 horas. Como é que a rodeia? Falando algo no ouvido. Faz isso. Quem nunca ouviu um absurdo no ouvido que achou que veio da mente? Quem nunca? Hein? Quem nunca? Mas é psicopata. Uma pessoa psicopata às vezes fala... Não, tudo bem. Psicopata, ele já tem problema demente e já fica uma janela aberta para os espíritos se apoderar ali. Um pouco mente, outro pouco é espírito que tem a janela aberta, tem a mente vazia. Porque se tiver uma mente que nem nós, o povo da congregação, o povo de Deus, vamos chamar o povo de Deus, para não há exclusivismo, né? Eu sempre enfatizo nessa parte. Se nós falar povo da congregação, eu vou falar só o povo da congregação que eles acham. Então, o povo de Deus, que tem muito povo que não é da congregação, que tem Deus também, que raciocina essas partes. Entendeu, irmãos? E às vezes, irmão, é o verdadeiro espírito que está ali do lado. Quem garante, ou quem garante não, eu estou reafirmando isso. Não é quem garante. Que o espírito falou no ouvido daquela moça, pega seu bebê, ela está te atrapalhando, você é nova, mata em terra que ninguém vai saber. Porque o que deu na reportagem é que a moça é sadia. Não apareceu uma moça falando besteira, falando isso, falando aquilo, falando coisa com coisa sadia. Mas o que realmente acontece, irmãos, é espírito por trás disso. Porque às vezes um irmão que sai da congregação, sai de qualquer igreja, adultera, peca, e é lhe tirado da liberdade, e às vezes fica ali, Eu creio que não é um anjo que está falando no ouvido dele, não. Creio que não é. É o próprio diabo, o próprio espírito está ali falando. Tá vendo aí, Tu perdeu tudo, Tá vendo? Aquele irmão tá virando a cara pra você. Aquele ali tá te julgando. Às vezes tá até julgando mesmo. E o diabo é fofoqueiro. O diabo vai e fofoca. Aquele irmão faz isso. Aquele irmão, lá, tá te olhando de olho torto. Às vezes o irmão tá dando risada de outra coisa. Lá, tá te julgando. Fica aí não, rapaz. Pra tu tudo acabou. O próprio diabo põe na cabeça da pessoa. Porque Deus, irmãos, é misericórdia. Deus é muito misericordioso. Aquele que erra e se humilha, jamais Deus descarta ele. Deus quer ver humilhação, arrependimento. Né? Sabe aquele hino, sou servo inútil? Perante Deus nós somos inúteis, nós temos que erramos ainda e ainda queremos ter razão.
Somos inúteis, irmãos. E às vezes o inimigo vem no ouvido. Entendeu? Uma vez, uma irmãzinha chegou para mim, nós fomos no aniversário na casa de um cooperador. Isso foi na minha mocidade. E uma irmãzinha, a gente tava ali, fizemos uma tocata e tava ali. E foi a época de 86, 87, né? Década de 80. E a gente fazia tocata na casa do cooperador e ali cantava, a mocidade era daquela época, a gente se juntava, a época da fita cassete, que a gente colocava no gravador e ficava gravando. Não tinha nem celular, não tinha nada pra gravar com vídeo, né? E a gente ficava ali gravando. E tinha uma irmãzinha que ela. Aí o cooperador fez aniversário, se não me engano, ou a filha dele, e tinha um bolo enorme na mesa. E a gente tava ali e tinha uma jovem que olhava pra mim e dava risada, olhava pro outro irmão, dava risada. E era jovem da nossa comum, a gente sempre tinha amizade. No final daquela tocata, eu perguntei pra ela por que tanto ela dava risada e olhava para aquele irmão. O que aquele irmão tinha feito, se aquele irmão tava com alguma coisa que tava fazendo ela dar risada. Ela simplesmente olhou para mim e falou assim: você sabe o que é, irmão? Chamava eu de Paulinho, né? Não, Paulinho. É que na hora que tava ali cantando parabéns, o irmão tava todo arrumado, bonito de terno lá, junto. Deu a vontade de jogar ele contra o bolo, fazer ele passar vergonha. Ele é muito metido. Pegar a cabeça dele jogar no bolo, mas espatifar o bolo na cara dele. Eu sei que eu iria parar, acabar com aquele aniversário. Iriam me expulsar do aniversário. Mas só o fato de eu ver aquele irmão todo sujo, passando vergonha, eu já ficava feliz. Eu olhei para a cara da irmã, eu não vi a irmã. Eu olhei para a cara dela, eu não vi. Ela estava transtornada. E quando ela falou isso para mim, ela não piscava, ela estava com os olhos parados. Aí na hora eu percebi que aquela irmã não estava normal. Aquela irmã não estava no dia dela normal. Foi quando eu percebi mais tarde que aquela irmã, de vez em quando, ela ficava atribulada. Atribulada, irmão. Deveria dar lado, né? E eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, meu Deus do céu, uma irmã fazia isso com um jovem. O jovem está ali junto com a mocidade, louvando a Deus. Iria estragar o dia do jovem, estragar o dia da mocidade, e estragar o dia do aniversário, ou da filha do cooperador, ia estragar o dia de todo mundo. E essa jovem mais tarde iria ficar com vergonha de entrar no culto de jovens e menores, ia ficar com vergonha de olhar para a cara dos moços, né? Que está todo mundo reunido ali. Mas são coisas que vêm no nosso ouvido, irmãos. São coisas que vêm no nosso ouvido, né? Aí tem um outro jovem que chegou para mim e a gente conversando. Isso daí, irmãos, eu estou contando isso, não foi agora. Eu estou contando isso na nossa mocidade. Que a gente ficava mais tempo na rua conversando. Acabava com o João Menor e ia para casa dos irmãos tocar. Era tudo festa, né? Não tinha aquele ânimo depois de casado. Depois de casado você não tem mais ânimo assim para ficar o dia todo, o domingo todo. Congrega de manhã, congrega à tarde, congrega à noite, e ainda depois do culto vai para casa meia-noite para no outro dia trabalhar. Sabe, hoje em dia tem mocidade que faz isso. E eu conversando com um jovem, e o jovem, assim, do nada, olhou para mim e falou assim: irmão Paulinho, você sabe que às vezes me dá vontade quando estou conversando com alguém, isso é normal que acontece, vem uma voz no meu ouvido, dizendo para me cuspir na pessoa e dar um tapa na cara da pessoa. Eu falei, irmão, isso se chama insanidade mental. Mas se você está fazendo essa pergunta para mim, você tem a mente boa. Se você não fizesse essa pergunta para mim e fizesse isso com alguém, eu poderia achar que você tem algum problema. Mas já que você reassume a voz que você ouve no ouvido, e você queria fazer isso, mas se segurou para não fazer, então você tem um autocontrole sobre as suas atitudes. Até um certo momento. Que segundo ele falou que clamou a Deus. Quando ele clamou a Deus, parou. Se ele clamou a Deus e parou, o que era que estava por trás disto? Era espírito mau. É onde eu quero chegar, irmãos. Este jovem depois, mais tarde, deu complicação. E é problemático até hoje.
É problemática até hoje. Quando eu encontro, ele sauda. Um dia. No outro, ele vira a cara. Passa perto, vira a cara. É uma pessoa problemática, não está mais na igreja, era músico, largou tudo, abandonou tudo. Né, irmãos? De fato, deve ter dado o lado para o inimigo. E é isso, irmão, onde eu quero chegar nesta parte. Algo que acontece às vezes é o inimigo que está ali no ouvido 24 horas. Porque às vezes a gente não tem nada contra o nosso irmão. Eu não tenho nada contra alguém que erre, com alguém que peque, com alguém que saia da congregação. Eu não tenho nada, porque eu não tenho que julgar o meu irmão porque ele errou. Eu não tenho que julgar as atitudes dele. Porque cada um de nós vamos dar conta da nossa alma perante o tribunal de Cristo. E isto é uma particularidade entre você e Deus. Não é particularidade que você possa dividir com seu irmão, com o ancião, com o encarregado de orquestra, com a outra irmã, com outro. Você não tem que dividir a sua particularidade dessa maneira. Porque quem errou, quem deixou ser levado pelo inimigo foi você. Quem não vigiou foi você. Entendemos? É onde eu quero chegar, é nesta parte. É nesta parte que eu quero chegar. Às vezes o irmão está na igreja, peca, erra, aí não se humilha. E ainda fica querendo ser o certo. Aí vem um inimigo no ouvido, põe minhoca no ouvido dele, ele vai e ouve. Aí faz as coisas erradas, tem uns que se suicidam, outros que vira mendigo, né? Uma vez teve uma irmã, essa irmã é da minha família, mas não vou falar qual grau parentesco. Estava indo numa loja fazer compras, né? E ela ia atravessando a praça e veio aquele mendigo ao encontro dela. Ela pensou, ou vai me pedir dinheiro, ou vai me infernizar. Aquele mendigo de longe parou, coçou a cabeça, todo sujo, mulambudo, olhou para ela e falou bem assim: a paz de Deus, irmã. Ela, amém, olhou para ele, amém. Ele falou assim: eu era da sua igreja, só que eu não dei valor, eu não ouvi Deus, eu dei ouvido à voz do inimigo e hoje estou aqui. Não culpo ninguém. A culpa é toda minha. Só faltou ele falar, e Deus que tenha misericórdia da minha alma. Se ele não falou, pensou, irmãos, quem garante que Deus, por essas palavras, por esse arrependimento, se naquele último dia, aquele que se acha ser muito crente, muito fervoroso, ficar pro lado de fora do tribunal de Cristo e este entrar? Quem garante? Então, irmãos, é esta parte que eu quero falar para a Irmandade. Às vezes as coisas acontecem, a gente coloca a culpa naquele irmão, naquela irmã, naquele ancião, naquele cooperador. Mas na realidade, irmão, a culpa não é dessas pessoas. Que essas pessoas não pregam ali na frente. Ó, irmão, pode pecar, pode errar. Não. Não pregam. Eles pregam felicidade, pregam amor, prosperidade. Às vezes doutrina é bom, porque quando fala uma doutrina, a pessoa se estiver errado se corrige. Ah, irmão Paulo, eu já sei até que vão me falar. É, irmão, mas teve aquele irmão que usou o púlpito para falar de mim, para falar algumas coisas e eu sei que era para mim. Aí sabe o que acontece? Quando a pessoa vai para a igreja e fica nesse pensamento, sabe o que acontece? Você dá lado, o de lá dá lado. O diabo pega você e pega ele. E fica falando no ouvido dele, aquele irmão tá te piaçando, fala isso. Ele vai e fala. E fala no teu ouvido, ó, ele tá falando pra você. É contigo. Aí você vai, fica com raiva. E fica os dois ali, o diabo jogando um contra o outro. Aí na realidade nenhum tem nada com o outro. Fica o diabo. Ali os anjos mal. Porque a nossa guerra não é contra os nossos irmãos na igreja não, irmão. A nossa guerra não é contra o irmão que a gente não gosta na igreja. Porque vou falar rasgado mesmo, português claro. Tem irmão na igreja que não suporta você.
Tem irmão na igreja que passa, vira as costas. Não te sauda. Desfaz de você. Metido a rico. Né? Mas você tá indo lá por causa de quê? Por causa dele? Porque se você for lá por causa dele, você tá perdido. Em 2, 3 cultos, se você se invocar com ele, você não vai mais. E quem vai sair perdendo? Ai, mas Paulo, não vou mais pra igreja não. Aquele meu irmão lá fica me julgando, fica me desprezando. Bem, quem te despreza não merece a tua confiança. Sabe quem merece a tua confiança? Merece você honrar também? É aqueles que te recebem bem com educação, te recebem com amor. Até aqueles que te corrigem na sinceridade, querendo que você não erre, querendo te alertar o teu erro. É isto. Sabia que a crítica também ajuda às vezes? Agora tem aqueles que gostam de se fazer mesmo. Mas na realidade, irmão, o inimigo vai estar no ouvido de quem der trela. Para quem dá, abre a janela. Por isso não é bom a gente. Tudo que ouvir também, o inimigo também pode usar uma outra pessoa para chegar até você e falar fofoquinhas. Falar do, aquele outro irmão ali estava falando de você. Tá bom, irmão? Vamos orar por ele. Aí você já fica esperto com aquele irmão também, né? Vamos orar por ele, vamos entregar na mão de Deus. Às vezes é o espírito que está pegando de fofoca, né? E não leva adiante. Né, irmãos? E é isso, irmão. O vídeo de hoje sobre espíritos que nos rodeiam e falam coisas aos nossos ouvidos. Tira e querem tirar a certeza da vida eterna. Querem nos tirar da igreja. A qualquer custo. Qualquer custo. Quer que você deixe de congregar. E para finalizar esse vídeo, nós estamos falando aqui no canal. Para finalizar esse vídeo. Eu estou olhando ali porque meus cachorros estão querendo entrar. Já vi, eu acho que eles querem entrar na casinha deles, ficam batendo com a patinha. Deixa eu falar que o fio da meada saiu agora. Os cultos presenciais. Nós estamos falando dos vídeos direto, irmão. Irmão, se poder congregar, levar alimento para casa, levar o pão, a palavra, leve. Leve para a pessoa que ficou em casa que não pôde congregar. Mas também se prepare, irmão. Se prepare. Tá bom, irmãos? Então este é mais um vídeo sobre essa parte. Creio que a nossa querida Irmandade entendeu o que eu quis dizer aqui, né? Se tiver algum comentário dos nossos irmãos aí que queira perguntar ou abordar, estamos aqui tudo para aprender com a nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Irmãos, fim desse vídeo, saudando todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Juntos estaremos e lutaremos pela vida eterna. Fique com Deus.